Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. E hoje, de uma forma especial, como estarei fazendo de vez em quando, através deste vídeo. É bom que isso, de certa forma, nos aproxima mais, principalmente daqueles que apenas ouvem a minha voz no Café com Bíblia, mas não sabem quem eu sou, nunca me viram, agora então terão a oportunidade de estarem mais próximos de mim através de alguns vídeos. Não serão todos os cafés com Bíblia que eu estarei fazendo vídeos, mas alguns eu estarei fazendo. Então, retomando o nosso Café com Bíblia, hoje, dia 1º de março, estarei fazendo a leitura e trazendo uma breve reflexão de um texto bíblico, e vou passar a me utilizar de textos bíblicos que estão de acordo com a nossa escola bíblica dominical, que se inicia agora, no próximo domingo. Então, cada dia da semana nós temos uma palavra, que já é uma palavra que vai nos preparar para a escola bíblica do próximo domingo. Estamos utilizando essa revista na nossa escola bíblica, Patriarcas e Matriarcas. Então eu quero trazer, hoje, quarta-feira, 1º de março, eu quero trazer então o texto que está registrado ali para o nosso estudo, que está lá em Hebreus, capítulo 11. No entanto, o texto de Hebreus, capítulo 11, é extenso. Eu farei então a leitura dos 3 primeiros versículos e depois estarei fazendo a leitura dos versículos finais, para que possamos entender o texto e o contexto. Diz assim então Hebreus capítulo 11, os 3 primeiros versículos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Portanto, meus irmãos, do versículo 4, que é o versículo seguinte, até o versículo 29, o que o autor aos Hebreus vai nos relatar? Ele vai dar exemplos de homens e mulheres de fé no Antigo Testamento. Ele vai então falar a respeito um pouco de Caim e Abel, da sua história, vai falar de Enoque, vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, vai chegar a Moisés, vai falar de Moisés, e então ele vai entrar no assunto que é pertinente já à entrada do povo na Terra Prometida, que é a partir do versículo 30, que eu quero então seguir a leitura com vocês até o versículo 40. Versículo 30, então, de Hebreus 11, diz assim: Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aqui, meus irmãos. Veja bem que o autor aos Hebreus, quando chega no capítulo 11, ele não quer só explicar o que é fé, como ele diz no versículo 1, né? Que é a certeza das coisas que não se veem, que se esperam, e a convicção dos fatos que se não
vêm. Ou seja, são coisas que você espera e elas acontecem. E elas acontecem de forma, meus irmãos, que você tem uma convicção. Você não está vendo, mas você tem uma convicção de que aquilo vai acontecer. A fé, portanto, relatada aqui pelo autor dos Hebreus, ela é um milagre em nossas vidas. Mas não só isso. Ele não quis só trazer um conceito de fé. Ele não quis só aqui ensinar aos seus leitores o que era o exercício da fé, mas ele também quis trazer exemplos da fé no Antigo Testamento. Então ele fala a respeito de vários autores lá no Antigo Testamento, vários atores, vários personagens que ocuparam a história do Antigo Testamento com muitos exemplos de fé, muitos exemplos de perseverança, exemplos esses, meus irmãos, para cada um de nós. Homens e mulheres comuns, como eu e como você. Homens e mulheres do povo, como eu e como você. Homens e mulheres fortes, fracos, poderosos ou não, mas homens e mulheres escolhidos por Deus para o exercício dessa fé, para perseverar em obediência ao Senhor. Assim olhamos para o Antigo Testamento e vemos ali, meus irmãos, claramente um exemplo de vida em cada um dos seus personagens, um exemplo de vida para nós. Seja um exemplo de vida no sentido bom, ou seja um exemplo de vida no sentido ruim. No sentido de que, olha, isso eu não posso fazer porque eu já tenho exemplos na história das Escrituras que me apresentam isso como pecado, me apresentam isso como um erro na direção, na caminhada da minha vida. Portanto, o autor dos Hebreus, então, ele expressa através destes personagens a história da fé, o desenvolver da fé na vida de cada um deles. E ele caminha para o final do texto, agora trazendo para a realidade do Novo Testamento, para a realidade do seu público, ele então vai trazendo novos exemplos. Não só os exemplos do Antigo Testamento, porque ele fala de Davi, ele fala de Samuel, ele fala de mais alguns personagens do Antigo Testamento. Mas principalmente ele já começa a entrar nos personagens do Novo Testamento, falando de pessoas que foram cerradas ao meio, falando de pessoas que foram açoitadas, falando de mulheres que receberam seus mortos, receberam pela ressurreição dos mortos aqueles seus próximos que haviam morrido. Então ele vai contando uma série de feitos, uma série de milagres para que os seus leitores, ou para que aqueles que estariam ouvindo a pregação dessa palavra, tivessem a sua fé, a sua esperança renovadas em seu coração. Tivessem, portanto, ali um fortalecimento para a sua vida. O que isso tudo quer dizer, meus irmãos, para todos nós? Quer dizer que nós podemos olhar para as Escrituras e podemos sim, meus irmãos, extrair das Escrituras ensinamentos para a nossa vida de fé e esperança todos os dias. Pois não há nada de novo debaixo do sol, como diz o sábio no livro de Eclesiastes. Portanto, não há nada de novo que vai acontecer nesta vida, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, que já não tenha acontecido anteriormente na vida de outras pessoas, de outros personagens da história da igreja. Portanto, olhando para essas vidas, nós nos sentimos, meus irmãos, consolados, confortados pelo Espírito do Senhor, porque da mesma forma que Deus guiou, que Deus protegeu, que Deus agiu com o seu poder e com a sua glória na vida destes homens e destas mulheres, Ele também agirá nas nossas vidas. Porque, afinal de contas, nós também fomos escolhidos, separados, e como diz o apóstolo Pedro, somos chamados de povo de propriedade exclusiva de Deus, a sua nação santa. Sim, com os nossos pecados, com as nossas dificuldades, com as nossas ziqueziras, mas ainda assim, amados e escolhidos por Deus para servi-lo, para adorá-lo, para, portanto, estarmos diante dele todos os dias. Meu irmão, minha irmã, confie no Senhor, assim como todos estes personagens confiaram na providência do Senhor, confiaram na soberania do Senhor, confiaram suas vidas em oração ao Senhor. Assim, confie no Senhor. Não há mal que dure para sempre, não há pedra que não possa ser removida do nosso caminho, não há, portanto, situação ou circunstância maior do que o Deus a quem nós servimos.
Ele guarda o seu povo, porque, como diz o salmista, o guarda de Israel nunca dorme. Como diz ainda mais as Escrituras, enquanto dormimos, o Senhor nos abençoa. Confie no Senhor, entregue ao Senhor, meu irmão e minha irmã. Entregue a sua vida por completo ao Senhor e você verá a glória do Senhor iluminando a sua vida, guiando seus passos e abençoando você em todos os momentos da sua caminhada de fé, esperança e amor. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos revela o Teu caráter, mas não só o Teu caráter. A Tua palavra também revela o caráter daqueles, Senhor, que como nós, também eram falhos, também eram pecadores, mas o Senhor, através da Tua graça e da Tua misericórdia, os conduziu a uma novidade de vida. Como diz o autor aqui aos Hebreus, eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos de conhecer a Cristo, de receber a Cristo em nossas vidas. Mas através do receber de Cristo em nossas vidas, eles também receberam. E assim, Senhor, participarão conosco da eternidade com o Senhor. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, na caminhada deste dia. Guarde-os e venha suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. É o que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.